amantes da biologia sintética! Está começando mais um episódio do Symbio Talks, o seu podcast favorito em biologia sintética. E hoje, nesse episódio, nós trazemos a ilustre presença da professora Cíntia Coelho, que vai falar um pouco pra gente de um dos projetos de extensão do nosso grupo de pesquisa, o LBS. Então, olá a todos também, muito obrigada, Agatha, por me ter aqui. E hoje a gente vai conversar sobre um projeto de extensão que chama-se o Encontro da Biologia Sintética e da Biologia Molecular. Por que a gente montou esse projeto de extensão, né? Um dos primeiros projetos de extensão, na verdade, no nosso laboratório, foi sobre o primeiro circuito genético sintético, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês. Mas eu senti muita falta de falar sobre a biologia molecular, porque essa é a base realmente para o entendimento da biologia sintética, dentre vários conhecimentos, né? Porque a biologia sintética é uma área realmente mais holística, que ela pensa em modificações de sistemas biológicos para desenvolvimento de organismos de interesse. Então, ela precisa, né, integralizar várias áreas, ela realmente é transdisciplinar, porque ela precisa do conhecimento de várias áreas interlaçados, mas a base dela é da biologia molecular. Então eu senti falta e aí montamos esse projeto no nosso grupo para falar um pouco da biologia molecular como base da biologia sintética. Então hoje a gente vai apresentar aqui as moléculas que foram impressas em 3D com esse objetivo de dar essa ideia, né, ao aluno. Por quê? Tornar palpável, né, prof? Isso, porque uma das coisas que eu sinto em sala de aula, apesar da gente, né, trazer os nossos slides, a gente faz a nossa projeção, mas a projeção ela é sempre em 2D. E aí o aluno precisa, né, pensar a respeito dessas moléculas interagindo juntas dentro da célula, né, no caso de procarioto, ou dentro do núcleo, quando a gente está falando da molécula de DNA, no caso de eucarioto. Então eu percebi que os alunos às vezes têm muita dificuldade dessa abstração mesmo, de tamanho de molécula, por que a composição química ela forma estruturas diferentes. Então a gente teve essa ideia no laboratório, né, de fazer a impressão dessas moléculas para que eles conseguissem ter essa visão, né, para que não fosse tão abstrata, além de ajudar os alunos que são alunos que têm alguma deficiência visual, porque aí eles se apalpam as moléculas e eles conseguem perceber também. Vai começar com a molécula de DNA. Então, como a gente sabe, a molécula de DNA, né, ela é formada por vários nucleotídeos e ela é uma fita dupla, né, é uma dupla hélice, como a gente pode ver aqui, voltada para a direita. Né? E aqui são os vários nucleotídeos, né? Cada fita é formada por vários nucleotídeos e eles são ligados no meio pelas bases nitrogenadas que fazem pontos de hidrogênio. Então, o que os nucleotídeos têm aqui nas pontinhas? Eles têm o grupo fosfato, o açúcar, que é a desoxirribose, e aqui no centro ele tem as bases nitrogenadas, porque elas são hidrofóbicas, então elas ficam no centro da molécula. Se escondem, né, do citoplasma. Isso, exatamente, se escondem do citoplasma, se escondem do ambiente nuclear e eucarioto também. Porque justamente, né, elas não têm líquido, né, um meio aquoso. Exatamente, a gente tem que pensar que na célula, né, tem uma grande proporção que é realmente aquosa, então ela vai se proteger aqui, e foi assim que o Watson e Crick, eles discutiram e propuseram a estrutura que é aceita até hoje da molécula de DNA. E nesse caso aqui a gente imprimiu também uma pequena parte aqui em fita simples, porque na hora de fazer a transcrição a gente tem que imaginar que essas fitas se separam e apenas uma das fitas, tanto a de baixo quanto a de cima, qualquer uma, mas uma dessas fitas vai servir como molde para a formação dos RNAs celulares, né? Até porque é como se fosse um zíper, né, prof? Então você precisa vagar aquele espaço para que a polimerase possa agir como esse segundo zíper, entre aspas, e encaixar lá. Então a fita tem que estar solta mesmo. Exatamente, e esses nucleotídeos que vão servir como molde para determinar quais são os nucleotídeos, né, que vão ser utilizados para a formação das moléculas de RNA, porque as bases nitrogenadas dos nucleotídeos da molécula de RNA, né, elas vão precisar fazer pontos de hidrogênio temporário
com os nucleotídeos da molécula de DNA. Ocupando o exato mesmo lugar que a fita complementar que está sendo lida teria ocupado. Por isso que tem essa necessidade de abrir. Exatamente. E aqui a gente tem justamente um exemplo de um RNA mensageiro. Né? Ele é muito lindinho. Então, a diferença daqui para cá é que esse RNA mensageiro, né, apesar de vocês não estarem visualizando isso no momento, eu vou explicar, ele é um RNA mensageiro de fita simples. Aqui eu tenho 2 cadeias polinucleotídicas de vários nucleotídeos. Aqui eu tenho uma cadeia de vários nucleotídeos. Ele tem como açúcar a ribose, não a desoxirribose, né? E uma das bases nitrogenadas dele é a uracila ao invés da timina. Isso. Mas por que, prof, que eu não estou vendo uma fita e eu estou vendo uma estrutura muito semelhante à molécula de DNA? Porque, na verdade, novamente, em solução, a molécula de RNA, ela forma hidrofóbica. Exatamente, ela também se dobra nela mesma. Então, a gente tem que pensar nisso, né? No momento da tradução, é claro que ela vai ser uma molécula linear que vai estar presente ali no ribossomo, né? Em organismos eucariotos no citoplasma, em procariotos também no citoplasma, mas procariotos não tem núcleo, então DNA e RNA estão no citoplasma. Em eucarioto, moléculas de DNA no núcleo, transcrição no núcleo, e aí a tradução no citoplasma. Exatamente, para o citoplasma para fazer a tradução. Então, nesse momento, ela vai estar em fita simples para que os códons possam ser decodificados, né? Mas no citoplasma solta ela vai formar uma estrutura terciária e secundária, é isso que a gente tem que imaginar. Então, além dos RNAs mensageiros, né, que vão servir como base para formar proteínas, o que nós temos além disso também? Nós temos diferentes outros tipos de RNA. RNAs que auxiliam na formação da proteína, por exemplo, o nosso RNA transportador, que tem essa estrutura aqui, né? Porque ele se dobra nele mesmo, então ele vai carregar o aminoácido. Cada RNA transportador reconhece a molécula de RNA por causa de um anticódon, então são 3 nucleotídeos que formam um códon no RNA mensageiro, 3 nucleotídeos que formam um anticódon no RNA transportador. E é a ligação entre códon e anticódon que determina qual aminoácido que vai ser incorporado na cadeia, né, de polipeptídica, que é a proteína que está sendo formada. Além do RNA transportador e do RNA mensageiro, quais são os outros RNAs que estão presentes na célula e que fazem parte também da formação da proteína? São os diferentes RNAs que são RNAs ribossomais. Então, nós temos, né, 3 RNAs ribossomais em procarioto, 4 RNAs ribossomais em eucarioto. E eles se juntam, né, com proteínas para formar o ribossomo, que é onde acontece a síntese proteica. E aqui nós temos as proteínas. Então, aqui nós temos 3 diferentes proteínas para a gente mostrar para vocês. Por que eu também fiz questão de imprimir diferentes proteínas? Para a gente entender por que é importante que proteínas diferentes tenham aminoácidos diferentes, que vêm de códons diferentes no RNA mensageiro, que vêm de sequências diferentes na molécula de DNA. Porque aminoácidos diferentes formam estruturas diferentes. E cada estrutura diferente vai ter uma função distinta. Vai ter relacionado com uma proteína fazendo uma função distinta. Então, apesar das proteínas serem todas formadas por uma combinação de aminoácidos, 20 o arranjo desses aminoácidos faz toda a diferença. Exatamente, faz toda a diferença para o funcionamento delas. Então, por isso que a gente diz lá na molécula de DNA, né? O que seria importante na nossa molécula de DNA? São essas sequências de nucleotídeos que servem como molde para formar os RNAs. A partir do RNA mensageiro se formam diferentes proteínas. Além dos RNAs mensageiros, transportador e ribossomais que nós temos vários outros. E aí a gente imprimiu também microRNAs aqui para a gente mostrar, né, os RNAs que são regulatórios.
Então, tanto o RNA transportador quanto o RNA ribossômico, eles são RNAs que têm funções próprias, né? Que são a síntese de proteínas, e os microRNAs também têm funções próprias. E isso foi uma das coisas que mudou, né, o dogma que a gente tinha antes, porque o dogma central de antes falava o quê? DNA vira RNA que vira proteína. E hoje em dia a gente sabe que tem RNA que não vira proteína, porque são os RNAs regulatórios, muito importantes para diferentes funções celulares. A gente sabe que a partir de RNA nós podemos fazer DNA, como por exemplo com enzimas que têm a função de transcriptase reversa, né? E a gente sabe que existem polimerases que são dependentes de RNAs, que elas fazem o RNA a partir de outros RNAs, né? Então a gente tem a molécula de DNA se replicando por DNAs polimerases, mas também moléculas de RNA sendo feitas novas por polimerases, só que de RNA. Né? E é claro que a gente mantém ainda aquela linha do dogma, porque a gente também tem moléculas de DNA formando RNAs que formam proteínas. Então agora o dogma central foi estendido. Uma outra molécula que a gente também imprimiu que eu queria mostrar para vocês é a RNA polimerase. Por quê? Foi importante imprimir essa molécula, porque aqui nós temos uma estrutura quaternária. Isso quer dizer, são várias proteínas combinadas para exercer uma função que é a de formação das moléculas de RNA. A gente sabe que em procariotos nós temos um tipo, em eucariotos principalmente nós temos, né, as principais são de 3 tipos diferentes. E para a gente ver a complexidade, né, de formação, na verdade, e o sítio, né, que é aqui o sítio onde ocorre a síntese de RNA. E o sítio ele é composto pela união das proteínas diferentes, né, Exatamente. Prof? Então aqui é que fica a fita, né, que é uma fita simples servindo como molde para quando o nucleotídeo de RNA entrar, se a sua base nitrogenada for complementar a essa fita de DNA, ela vai ser incorporada à molécula de RNA que está nascendo. Se não for complementar, ela vai sair e outro nucleotídeo vai entrar aqui. E assim ela vai, né, de um a um nucleotídeo vai sendo incorporado na molécula de RNA que está sendo sintetizada a partir dela. Então agora, né, que a gente já entendeu bem o dogma central e a gente já entendeu porque que ele foi expandido, então agora a gente vai falar um pouco desse primeiro projeto, que foi a montagem do primeiro circuito genético, né, sintético em um organismo procarioto, que foi na Escherichia coli. Relembra pra gente o que é um circuito genético, Prof? Então, a ideia do circuito genético, na verdade, ela veio lá do Jacob Monod, como quando eles estudaram o operon da lactose, o operon do triptofano, né, a infecção que acontece de bacteriófagos por células bacterianas, que eles entenderam que alguns genes são expressos, né, e codificam proteínas somente quando aquelas proteínas elas precisam ser utilizadas dentro da célula. Então, no operon da lactose nós temos isso, né? Nós temos um operon que ele é transcrito somente quando você tem lactose e não tem glicose. Por quê? Porque a lactose vai entrar, ela vai se transformar, ela vai se ligar na proteína repressora, então ela vai se desligar do operador, que é uma sequência de nucleotídeos entre o promotor e a sequência monte. Com isso, o promotor e a sequência monte fica livre para o RNA, para a RNA polimerase transcrever, né, o molde de DNA, o operon da lactose, em uma molécula de RNA policistrônica que vai formar 3 proteínas diferentes que estariam envolvidas com a metabolização da lactose. Além disso, porque naquele meio não tem glicose, tem uma outra proteína também que fica liberada para formar a adenosina monofosfato cíclica. E essa é uma parte que vai se unir com a CAP, formando então uma proteína ativadora que vai se ligar na região promotora e vai deixar aquela região promotora com mais alta afinidade pela RNA polimerase. Então vai haver bastante transcrição desse operon, formando bastante proteína para a metabolização desse açúcar agora, que vai ser a fonte de energia para aquela célula que, na ausência de glicose, vai utilizar a lactose como fonte de energia. Né? E como foi que eles transpuseram isso para um sistema sintético? Porque na época
época eles pensaram assim, olha, então a célula, ela parece muito com o interruptor que liga e desliga a luz, né? Que se a gente movimenta ele, você corta o fluxo de elétrons, você tem a luz desligada, mas se a gente movimenta para o outro lado, você de novo retoma e aí você tem a luz ligada. Então eles perceberam, olha, na célula, né, o controle de expressão gênica parece muito com o circuito elétrico. Mas naquela época, né, a gente precisou, não tinha ainda o sistema de clonagem, de síntese de DNA, né, de sequenciamento, né, de vários genomas, então precisou de desenvolver até mesmo a análise de PCR, né, foi na década de 60, análise de PCR na década de 80, então a gente não tinha essas ferramentas todas desenvolvidas, então somente lá nos anos 2000, né, que a gente, na verdade, conseguiu, com todo esse conhecimento já acumulado, a gente conseguiu montar o nosso primeiro circuito genético sintético. O mal da biologia sintética é que ela tem as ideias certas na hora que a tecnologia não alcançou, né? Exatamente. Então precisa de vários anos. Agora, ainda bem que eu acho que as tecnologias elas estão avançando muito mais rapidamente. Então a gente tem sido capaz de um desenvolvimento mais rápido. Mas realmente, durante esses anos, a gente precisou de um maior espaço de tempo para desenvolver as tecnologias necessárias para fazer essa célula aqui, que baseado nessas moléculas, elas conseguem acender e apagar, assim como se fosse a luz elétrica. Então, aqui desse lado, nós temos uma célula que é apagada. Por quê? Porque essa molécula de DNA aqui, nesta molécula está ligado à proteína repressora no operador e a gente fez esse circuito de forma que ele é ligado por ímãs, para que o aluno tenha a ideia de que essa ligação, ela não é uma ligação permanente, porque é exatamente o que acontece na célula. Então a gente usa ímãs para o aluno realmente pegar e às vezes ele se movimenta e cai, né? Mas tem que cair mesmo. Exatamente. Você fez a função de uma galactose aí. Exatamente. Então, e é exatamente o que acontece, ó. Então, quando a gente, nessa fase, então como tá aqui, ó, a RNA polimerase que se liga ao promotor, ela não consegue atravessar, porque tem a proteína repressora, e aí ela não consegue fazer a transcrição, ai, caiu de novo, ó. A transcrição da sequência molde aqui. Tá? Porque como é como um zíper, né, prof? O repressor, ele fica atuando como se fosse aquele fiapinho que trava no meio do caminho, daí o zíper não termina de passar. É fisicamente impossível transcrever. Exatamente. Isso é muito importante, eu falo isso com meus alunos o tempo todo, é que, né, dentro da biologia a gente não extinguiu as leis da física, muito pelo contrário, né? A biologia funciona juntamente com física e química, então esse conhecimento também é muito importante para a biologia. Então, como é que o pesquisador faz para acender a célula? Ele coloca dentro, né, da célula, entra, porque você está vendo também a dimensão. Olha o tamanho dessa molécula em comparação com o tamanho da proteína repressora. Então, por causa disso e também por causa das suas características químicas, essa molécula consegue entrar na célula e ela vai se ligar na proteína repressora. Quando ela se liga na proteína repressora, há uma mudança conformacional e a proteína repressora não consegue mais se ligar na molécula de DNA. Aí ela libera. Exatamente. Aí ela fica livre para a RNA polimerase reconhecer o promotor e fazer a transcrição de um RNA. Esse RNA codifica duas proteínas importantes. A proteína repressora TET-R, tá? Que vai se ligar na molécula de DNA, que faz a proteína repressora lá aqui. Então, essa proteína repressora não vai ser feita aqui, por isso que ela não está presente aqui, porque o TET-R está ligado. De novo, nós usamos ímã para o aluno entender que a ligação não é para sempre, tá? E essa molécula de DNA, então, vocês estão vendo que estão duas moléculas de DNA, dois cassetes de expressão. Essa sintetiza TET-R, essa sintetiza o LAC-I. Como ele está ligado na proteína repressora, não tem como a polimerase se ligar aqui, não tem LAC-I sendo formado aqui. LAC-I está aqui. E aí... Por retroalimentação, entre aspas, né, prof? Entre aspas não, é um feedback, né? Isso. E aqui ela não faz só a proteína repressora, mas ela também faz o GFP, que é uma proteína
fluorescente verde. Então, quando a célula produz proteína fluorescente verde e ela se acumula em quantidades, né, grandes na célula, essa célula acende porque essa proteína vai emitir realmente uma luz no comprimento de onda verde. Então, a célula, a gente diz que essa célula aqui, desse lado, está acesa, né? E, inclusive, a nossa GFP, ela é impressa em filamento fosforescente, né? Deixa eu ver se a gente conseguiu captar aqui esse efeito. Conseguimos. Olha a GFP fluorescendo. Isso. A célula fica assim. Verdinha, exatamente. E aí, quando a gente vê a célula verde, a gente sabe que deu certo. Ligou o interruptor. Exatamente. E para desligar, como é que faz? Como é um interruptor, era isso que eu ia falar. Precisa ligar, mas precisa desligar também. Como é que a gente desliga ele? É porque aí, no meio de cultura, ao invés de a gente colocar o IPTG, que é um análogo da lactose, né, que se liga na proteína repressora, a gente deixa de colocar o IPTG e a gente coloca o ATC. O ATC se liga na proteína repressora, ó, tá vendo que de novo, né, com o imazinho e de novo no local específico. E aí o né? ATC provoca... E por isso que a proteína tem essa estrutura, justamente para a gente ter esses locais específicos de reconhecimento de ligação. E aí o que acontece? A proteína repressora deixa de se ligar na molécula de DNA e a molécula de DNA passa a formar a proteína repressora. A proteína repressora se liga então no outro cassete de expressão e aí ela ligado aqui deixa de produzir a GFP e deixa de produzir também o repressor da LAC-I. Exatamente. Aí a polimerase não consegue, né, passar por aqui. Opa. Aí exatamente, aí você não consegue produzir GFP, então essa célula fica apagada. Então ela acende e apaga a depender do indutor que a gente coloca no meio. Então a gente conseguiu formar o nosso primeiro circuito genético ligando uma célula formando GFP, né? Desligando a célula, colocando um outro indutor para que a GFP pare de ser formado, seja degradado e a célula apague. E tudo isso a gente fez com uma impressora 3D que tá aqui, né? São impressoras parecidas com inclusive essa. Tem molécula no caminho, né, prof? Tem algumas moléculas vindo aí novas. Pois é. Então, a gente imprimiu só com filamento e pegando as moléculas, né, no banco de dados. A gente tem as estruturas tridimensionais de todas essas moléculas em um banco de dados. E a gente separa esses arquivos, aí os nossos alunos do nosso projeto, né, transformar um arquivo para que a impressora 3D possa imprimir para a gente, para que a gente possa mostrar isso para os nossos alunos. Então, prof, por que a biologia sintética tem tanto interesse nessa parte dos circuitos genéticos? Que aplicações você consegue enxergar que você considera relevantes para isso? E como a biologia sintética, né, o principal objetivo dela é o desenvolvimento de organismos para produzir biomoléculas de interesse, né? Essas biomoléculas normalmente elas são produzidas, mas elas não são endógenas, né? Elas não são produzidas por aquele organismo. A gente introduz diferentes genes, né, no genoma desse organismo ou em um cromossomo sintético, e aí ele passa a produzir as proteínas que vão, a partir do substrato, fazer as moléculas de interesse. Então, muitas dessas moléculas podem ser tóxicas para a célula. E aí é muito importante que para que esse sistema seja economicamente viável, a gente já tenha produzido muitas células daquele organismo, normalmente um micro-organismo, para começar a produzir a nossa molécula de interesse. Induzir, né? Ligar o interruptor. Exatamente. Então, é muito interessante que, inicialmente, enquanto as células estão se dividindo, até a gente ter um número suficiente de células, que esse sistema esteja desligado, então a célula não está produzindo a molécula que é tóxica para ela, mas quando você atinge um certo número de células que já passa aquele sistema a se tornar economicamente viável, a gente liga o sistema para fazer a molécula de interesse. Então, por isso, né, do interesse da biologia sintética em desenvolver circuitos genéticos e interruptores genéticos que permitem à célula desligar ou ligar a produção de uma determinada proteína
a produção de uma determinada molécula de interesse. E é interessante, né, prof, porque isso conversa diretamente com a área de bioprocessos, né? Eu adoro como a biologia sintética é uma ciência panorâmica, assim, entre aspas. Ela é holística, A gente olha tudo. Então, encaixa. você foi falando aí, eu fui me lembrando nas minhas aulas de bioprocessos sobre como tinha que ser desenhado um meio de cultura que fosse capaz de suportar essa toxicidade. Às vezes você tinha que trocar de um processo líquido para um processo sólido. Então, ao meu ver, o interruptor genético, ele facilita muita coisa, porque aí você pode pegar a célula e colocar ela numa circunstância que não seria customizada para aquela produção daquela proteína de interesse e simplesmente só induzir quando chegar numa densidade celular satisfatória, né? Para que a gente possa ter uma produção, como você mesmo destacou, economicamente viável, que é sempre uma preocupação que a gente tem. Isso, exatamente. Aí, prof, uma dúvida que eu fiquei. Saiu esse ano um estudo sobre uma proteína que, assim, eu vi muito burburinho, né, falando que talvez ela tivesse quebrado o dogma central da biologia, porque a gente estava vendo uma proteína produzindo um ácido nucleico a partir de uma sequência de aminoácidos. Só que quem fosse olhar o artigo via que, na verdade, ela não estava fazendo uma função de transcrição, né? Ela estava fazendo um Ctrl+Z, Ctrl+V, V, era uma sequência em repetição, não era? Era isso mesmo. Então, realmente a gente precisa, e isso é muito importante da gente discutir agora, porque né, a gente tem aumentado significativamente o número de publicações, né? Isso em todo mundo, isso é uma crescente e vai continuar ainda sendo. mais com a inteligência artificial. E ainda mais com a inteligência artificial. Né? Não estou falando, né, a gente não, em hipótese nenhuma aqui está dizendo que os dados do artigo não mostram isso. Eles realmente mostram que existe uma proteína capaz de sintetizar uma sequência de nucleotídeos, né, sem ter uma molécula de DNA molde. Isso é verdade, os dados mostram isso. Só que, né, se a gente não lê cuidadosamente o artigo, a gente vai realmente acreditar que ele quebrou o dogma central. E não foi bem isso que aconteceu, né? O artigo mostra e os dados mostram, e aí depois que veio, né, a propaganda, mas inicialmente eles mostram que é uma proteína que faz uma sequência repetida de DNA. Então, nessa sequência repetida de DNA, por enquanto, ainda não observamos que essa sequência serve como uma molécula de DNA que é de armazenar informação genética. Ou seja, né, que aquela molécula de DNA vai ser utilizada ou como uma sequência regulatória, ou servindo como molde para fazer um RNA que vai fazer proteína, ou servindo como molde para fazer um RNA que tem alguma função celular. Então, isso nós não vimos ainda, por isso que a gente não pode dizer que o dogma central foi quebrado. Mas é importante discutir. Um outro ponto que eu queria voltar, que foi na sua primeira pergunta, por que o interruptor genético sintético é tão importante? Além de ser utilizado nesse caso, né, que a gente precisa chegar a uma densidade celular mais alta, porque você vai estar produzindo uma molécula que é tóxica ali para a célula e a gente precisa que essa produção seja economicamente viável, a gente também tem muita preocupação, né, de escape de micro-organismos geneticamente modificados para o ambiente, né? Então, a gente sabe que isso pode acontecer e a biologia sintética tem uma grande preocupação com isso e o interruptor genético ele pode ser usado nesse momento. Então, por exemplo, né, o micro-organismo está ali crescendo em um meio sem luz. Então, se ele escapa para o ambiente, né, ele vai sofrer incidência luminosa. Pode ser que a gente faça um interruptor genético, né, com um promotor que seja sensível a um comprimento de onda, que vai produzir um RNA, que vai gerar uma proteína que seja tóxica, para quê? Quando aquele micro-organismo sofre incidência de luz, quer dizer que ele não está no ambiente dele, que ele deveria estar dentro da fábrica, ele deve ter escapado, e aí ele vai ser morto. Então, também pode ser usado, né, como uma código de autodestruição, exatamente, né? Uma biorremediação. Na biocontenção, exatamente. E a gente tem uma grande preocupação na área de biologia sintética, porque as técnicas que a gente trabalha atualmente, né, elas são bastante importantes, elas previnem muito escape, mas elas não são infalíveis. Então, enquanto maior número de ferramentas nós tivermos para que esses micro-organismos geneticamente modificados sejam inviáveis na natureza, né, para não dar nem tempo deles fazerem uma transferência horizontal
entregarem esse DNA adiante. Exatamente. Então, os interruptores genéticos são utilizados para a produção de proteínas que vão matar as células ou nucleases que vão degradar as moléculas de DNA para que realmente, né, elas fiquem muito pequenas, para que se houver transferência horizontal, elas não sejam capazes de, em outro organismo, formarem outro RNA, formarem proteínas que não são endógenas para os micro-organismos que estão ali presentes naquele determinado ambiente natural. Então, a gente tem essa preocupação também e os interruptores genéticos com certeza podem ser usados também para essa função. A tendência, então, é só aumentar, né, o nosso uso deles. Sim. Que coisa boa. É bom quando a gente inova e continua com a inovação para frente, né, que ela realmente mudou a ciência. Isso. E desafios, prof. Qual você diria que foi o principal desafio no projeto das moléculas 3D, o encontro 3D da biologia molecular e da biologia sintética? Um desafio e uma coisa que te trouxe um prazer depois que você tinha superado esse obstáculo? Então, o principal desafio foi porque a gente gostaria de fazer essa impressão, né, sem perder as dimensões da célula. Então, colocar de forma com que as pessoas realmente entendessem, como eu mostrei para vocês, né, que os indutores... É uma grande diferença de tamanho entre uma polimerase e uma molécula de ácido nucleico, né? Isso é importante de se visualizar. Sim. As pessoas, às vezes, elas não concebem direito o tamanho da proteína. Exatamente. E não entendem. Isso é difícil em biofísica também, né? O dobramento proteico, ele é um negócio que muda a estrutura. E, às vezes, você vai observar uma proteína em forma de barril, e ela foi feita a partir de várias pequenas proteíninhas. Então, eu acho que essa coisa da escala foi um detalhe que, graças a Deus, que vocês mantiveram, de verdade. Que bom que vocês tiveram essa atenção. Exatamente. Até para você entender os sítios em que há interação. Então, a gente se preocupou também com isso, com os indutores, né? A gente preservar exatamente o sítio, porque aí quando você pega a proteína, você consegue visualizar, mesmo quando não tem indutor, você consegue visualizar exatamente onde ele se encaixa. Então você consegue entender, olha, a proteína foi dobrada dessa forma e foi dobrada dessa forma para ela fazer tanto interação com a molécula de DNA quanto a interação com o indutor que ela naturalmente faz. Então acho que isso é importante porque os alunos têm muita dificuldade nessa percepção, então que a gente queria trazer isso também para dentro de sala de aula. Então a gente acredita que esse projeto ele vai ser importante não só para os estudantes de graduação, né, dessa universidade, também para instituições, outras instituições que são colaboradoras, né? Então nós tivemos a professora Rosângela Andrade na Universidade Católica de Brasília, nós tivemos a professora Milka na Universidade Federal do ABC e nós tivemos a professora Maína Gomide na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, no campus Corumbá. Então a gente teve colaboração de outros professores também que foram fundamentais até agora e continuarão sendo ao apresentar essas moléculas para os seus estudantes de graduação. Mas a gente não queria parar por aí. Então a gente está agora justamente no laboratório de ensino de genética e biologia sintética, aqui no departamento de genética e morfologia, porque a gente está querendo estar expondo as moléculas aqui, junto com várias outras materiais didáticos em genética, né? Se tornou um museu de genética aqui. Exatamente. A gente está conversando com a professora Júlia, também no Museu da Biologia, para a gente se juntar a ela, para a gente participar das exposições, para que quando os estudantes de ensino fundamental, os estudantes de ensino médio, que eles vierem aqui para a Universidade de Brasília, eles possam conhecer os nossos materiais didáticos, as nossas moléculas, para que eles consigam visualizar e aí não precisem tanto imaginar o que está dentro das células, mas conseguir realmente entender o que está dentro da célula, quais suas dimensões, quais interações, porque eu acho que tudo que é palpável pode realmente ajudar nessa aprendizagem efetiva, que é o objetivo, né, da gente aqui como professor, né, a promoção dessa aprendizagem efetiva. Então, eu acho que é isso, prof. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, por você tocar esse nosso grupo de pesquisa, que é um prazer trabalhar com você sempre. E fiquem ligados, porque nós ainda teremos episódios dessa temporada, o Symbiotalks não fica por aqui. Que bom! Até uma próxima! Obrigada a você, Agatha, obrigada a vocês também, até uma próxima vez com a Agatha, né? A prof, quem sabe, volta na temporada seguinte. Isso, obrigada, Muito gente. obrigada. Beijo.